Oi, pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, Duda Pinto de Leve, com mais uma live de qualidade. Hoje, uma live com o nosso conterrâneo, o Claudio Miro Salenave de Santiago, grande figura humana, um craque, que iniciou aqui no nosso Grêmio Santanense e depois foi pelo mundo afora aí para o Grêmio, foi para o Curitiba, Santos, aí a ordem não está correta, mas Vitória da Bahia. E é o nosso convidado hoje para que ele possa contar um pouco dessa história rica nos campos de futebol, não só aqui do nosso Rio Grande do Sul, mas também pelo mundo afora, que o Claudio Miro andou por aí. Claudio Miro, nosso querido Quiri, uma alegria. Boa noite, Duda. Alegria e satisfação é minha de rever o amigo, poder estar participando dessa live. Depois de muito tempo, né, Duda, a gente acabou não se cruzando mais. Às vezes que eu ia a Livramento também eram poucas vezes que eu ficava aí, a gente não se via. Há alguns anos a gente não se falava, né? Então, para mim, está sendo uma alegria imensa estar podendo conversar com um amigo, né? A gente contar um pouco da nossa história que eu vivi aí nesse mundo do futebol aí, como atleta, como comissão técnica também, que agora eu faço parte de comissão técnica, né? E para mim é uma satisfação dar uma boa noite para todo o pessoal de Livramento que está nos assistindo, não só em Livramento, mas vários amigos que estão pelo Brasil, por mundo afora aí, acompanhando o teu trabalho também, né? Que tem um cara muito dedicado, um cara sempre profissional aí, admirado por todos, né? E um carinho que todo mundo tem por ti. Então, para mim, né? Eu estou muito feliz, sim, de poder estar conversando contigo, né? A gente trocar um papo legal aí, falar de futebol, de tudo um pouco, né? Então, tá falando com o pessoal de Livramento aí é uma satisfação sempre, né? Claudio Miro, conta aí para nós como é que iniciou, como é que foi o Claudio Miro, jogador de futebol, como é que foi a tua iniciação aí nos campos de futebol daqui de Santana? Ah, Duda, desde cedo, né? A minha família, né? Os meus tios, todos, né, a gente se criou dentro do Grêmio Santanense. A minha mãe mora até hoje na Tiradentes, número 21, duas, três casas do Honório Nunes, do Grêmio Santanense. Então, já a família já vem, meus tios, o Toninho, o Hugo, o finado o Tesoura, que já eu não tive a oportunidade de conhecê-lo e jogando também, mas era o meu tio também. Então, a família já tem um histórico de atleta, de jogador de futebol, né? Então, não tinha como ter outra escolha. Eu tive nesse período, nessa caminhada, quando se iniciou tudo, outras portas se abriram, mas não era o que eu queria. Eu cresci ali dentro, né, Duda? Eu peguei o período que o Grêmio Santanense estava funcionando, estava em atividade naquela época que o Toninho jogava, que o finado Hugo jogava também. Então, muito eu peguei bola ali atrás do gol ali, né? E achava um peso aquela bola, e eu falava, como é que esse cara chuta esse peso dessa bola aqui? Tinha 7 anos, 8, desde que me criei, né? Eu sou de 71 e aquela época, na sequência aí o Grêmio disputava as competições, então me criei ali dentro. Então, aquele sonho foi eu fui criando aquilo em mim mesmo, na minha cabeça, que é o que eu queria fazer, o que eu ia procurar de todas as formas, abriria a mão de tudo para ser um atleta profissional, um jogador de futebol, de o pessoal na rádio, na TV me ver e falar, Claudio Miro, pega a bola, passa por um, passa por dois, e uma coisa assim que eu fui crescendo e vendo e acompanhando o futebol, né, Duda? A gente, ali no Campeonato Gaúcho, aí na fronteira, a gente assistia muito o Campeonato Carioca, né? Pegava muito direto do Rio de Janeiro e a gente ficava na rua jogando no campo do Grêmio ali,
teve um período que o Grêmio ficou fechado, então a gente passava jogando, mas chegava na hora dos clássicos, dos Fla-Flu lá, a gente abria a mão para olhar aquele time do Flamengo lá com o Zico, com todas aquelas feras lá, né? E aí eu fui, né, aí por livramento, Duda, eu joguei em todos os campos, cara. Nossa, eu lembro de alguns aí que os nomes são o Sovaco da Cobra, que é ali, quem vai para lá da Brigada ali, a Alto, o Seu João ali, o Nativo, eram os melhores campeonatos que tinha de futebol 7 aí, Taquareira, do lado da BB, em frente à BB, no Prado, olha, eu, eu Recorreu passava tudo. eu passava sábado e domingo, a mãe, a Mirica, ela falava, ela só falava assim, ah, guri, o que que tu quer? Só quer jogar? Tu vai comer bola? Só passa jogando. Eu lembro, eu pegava um pedaço de bolacha, de biscoito e saía com meus tênis para jogar e voltava só no final da tarde. Eu jogava um, dois campeonatos por dia, assim, isso com 13, 14 anos, né, Duda? Então era sempre o que eu quis era jogar futebol. Então foi Sim, jogando por todos esses campos aí em Livramento e me criando dentro do Grêmio Santanense que as coisas aconteceram, mas não foi de uma maneira assim tão fácil, né? Às vezes as pessoas olham a gente na TV, né, jogando em clubes de alto nível, mas por trás teve muita coisa para chegar até lá, né? sim. Claudio Miro, bem como tu falaste, aí vem de uma família de jogadores, né? A tua família toda é reconhecida por jogadores de futebol, uma trajetória muito bonita, né? Me lembro, tive oportunidade de acompanhar toda a tua família jogando. E como o Grêmio Santanense, como é que foi a tua estreia no Grêmio aí, Kedi? Na verdade, né, tem um começo, né, que nem eu falei, o Grêmio Santanense por muito tempo ficou fechado. E quando eu tinha 14 para 15 anos, né, eu já aquilo eu fui trabalhar para poder ajudar em casa. Eu trabalhava no escritório de advocacia, com 14 anos eu fui trabalhar, né? E aí o Clairto Sapuca jogava no time do Baltazar Laluz, um grande treinador que teve na Grande fronteira no Baltazar. Uruguai. Um cara, Nossa, aprendi muito, muito, muito. O cara era muito bom, o cara era além de um excelente treinador, era um paizão para nós. E aí o Sapuca, né, me convidou que ia ter um campeonato ali em Rivera e o Baltazar ia colocar a equipe do 14, era sub-15, né? E eles me convidaram, cara, e eu fui sou o primeiro campeonato de futebol 11 que eu disputei, assim, né? sim. É lógico que eu joguei algumas partidas, uma partida só, acho que foi duas, do Amador aí no Fluminense, pelo Cosmo na Baixada da Manha ali do Grêmio, era um time amador que tinha, e depois acho que pelo Flamengo, mas eu fiquei com medo e não quis mais, né? Eu era É, ponta esquerda, bem sim, magrinho, e aí sim. foi que aconteceu de eu disputar lá no 14, nós tínhamos um timaço lá, cara, aquela geração lá era o Palhada na lateral direita, tinha os diferentes, que eram dois gêmeos que moravam ali perto do Planalto, tinha o Sirica, o Chongo, era um timaço, e a gente foi jogar a final lá no Uruguai, aí no estádio de Rivera, a gente chegou até a Atílio final, Paiva. era a única equipe, exato, era a única equipe de fora de Rivera ali que disputava, era nós, o 14, né? Sim. E tu sabe que o Baltazar, acabou o primeiro tempo, os caras estavam batendo tanto em nós, cara, que o Baltazar chegou no vestiário e falou que a gente não ia entrar no segundo tempo porque os caras estavam batendo, eles partiram para a ignorância, era pontapé para tudo que é lado, acho que foi contra o Nacional, Sim. acho que o time dos caras era bom também. E aí eu lembro esse episódio no começo, né? Eu nunca esqueço que a gente a- foi pro vestiário e o Baltazar simplesmente falou: "Vamos embora, dá o título para eles, que isso é uma vergonha, que a gente tá sofrendo aqui, cara". E aquilo marcou bastante para mim. Então foi o começo de eu disputar um campeonato, né? De sub-15, campeonato de 11 de campo, né? E aí veio a sequência, né, já em seguida o Grêmio reabriu,
né? Eu lembro com o Rio Grandino, o seu Silvio Schelles, que eu Silvio tenho, Scherer que até lançou, né? tenho um carinho muito grande por ele, pelo Rio Grandino, o seu Lázaro, tinha o seu Lázaro também, aquela turma, eu não esqueço Sim. ninguém, eu lembro como se fosse hoje de todos, e o seu Silvio foi que abriu as portas e me deu as oportunidades, junto com o Rio Grandino, de estar no Grêmio Santanense. Tinha um sub-18, sub-20, mas eu de 15 para 16 anos eu já ficava, o seu Silvio já me puxava para ficar no banco do profissional. Mas assim, Sim. Duda, eu tinha medo, cara, tinha medo porque eu ficava no banco, os dois pontas que nós tínhamos eram o finado Solis, o Pico, e o Roberto Pires. E aí eu Grande ficava no Roberto banco, Pires. eu ficava no banco, quando eles caíam, eu ficava rezando para eles levantar para mim não entrar com medo, porque, cara, nós jogava com os times de Bagé, São Gabriel, aí pegava os caras eram fortes pra caramba e batiam até na sombra, cara. E eu magrinho, eu tinha medo, sinceramente, eu tinha medo no começo de os caras me quebrarem, né? E aí eu comecei a ficar no banco, mas o bom de tudo isso é que o seu Silvio, né, ele sempre me colocava nas partidas, me chamava e assim, ó, cara, bem assim, entra lá e te diverte, cara. E eu entrava Entra lá faltando e te 10, diverte. eu entrava, Duda, e aí pô, era a chance que eu tinha, eu dava o melhor, e às vezes que eu entrei, eu fiz gol de falta, eu fiz gol olímpico, né, e aproveitei bem as oportunidades que o seu Silvio me dava, então foi a pessoa que, né, o treinador que me lançou, né, a gente conversava muito, tenho um maior carinho pelo seu Silvio, e foi o treinador que me deu oportunidade, junto com o Rio Grandino, o seu Lázaro, aquela turma toda que tinha lá no começo, quando o Grêmio reabriu, né? Então aí que começou a trajetória, né? Eu era ponta esquerda, e daí que começou tudo, né? A história do Quiri, Claudio Miro, chegar assim, me afirmar no profissional, né? Me afirmar Tem no uma. profissional. Olha se tu te lembra aí dessa fotografia aí, ó. Nossa, Lembra desse time aí, querido? aí esse Me time aí já escala essa era, galera aí. era Escala essa galera aí. o Jair na lateral direita, o Alberto, goleiro, o Felipe, volante, o Zambiase Geraldão, zagueiro, e o César Suzano na lateral. Solis pela direita, o Mini fazia o meio-campo junto com o Felipe, o, o Fábio de Los Santos, né, revezava de centroavante e às vezes de ponta esquerda junto com o Ezio, e eu já estava de camisa 10 já nesse time aí. O Noronha já tinha me dado uma brecha aí e eu entrei. Que o titular era o Noronha, né? É, Mas aí o time, maravilha, meu. Isso aí, esse time aí, e esse grupo aí, cara, era fez sensacional, história, cara. né, A Claudio gente Miro? tem Fez história história, e né? fez, cara. A gente subiu o Grêmio Santanense, né, cara? Esse pessoal todo que tá aí nessa foto aí fez parte, né? Foi muito bom, cara. Claudio Muito bom Miro, mesmo. mandar um grande abraço. Quem está nos assistindo também é o João Bosco Vaz, nosso querido Nossa, Bosco aí, colega, esse trabalhamos juntos, né? O João Bosco Vaz gente está Gente da te melhor mandando qualidade, hein? Um abração pro João Bosco aí. A gente às vezes se encontra aí, muito boa, né? A gente sente saudade aqueles encontros que o Bosco fazia com treinadores, ex-atletas, jogadores do sim. Brasil todo aí, né, que ele fazia aquelas festas bonitas em Porto Alegre aqui. A gente tá com saudade daquelas festas lá, Bosco, de reunir toda aquela turma, hein? Grande abraço. Quem está nos assistindo também, um grande abraço também, Claudio Miro, é o Juarez da Gorte, que é o cinegrafista lá do Grêmio, né? É, Juarez, esse cara também, meu, muito. Muito eu ia lá encher o saco dele lá para pegar uma filmagem, um lance de gol, ou de alguns lances que acontecia no jogo. A gente ia lá na sala dele, lá o Juarez, vai, um dos caras que ainda, da minha época, que permanece no Grêmio ali, um cara muito bacana, um amigo também, né? Faz muito tempo que a gente não se fala. A gente se viu a última vez quando eu tive com o Roger, era treinador, que eu fiz um estágio com o Roger ali, e eu vi toda aquela turma.
Um abração pro Juarez. E o Juarez baterista agora, né? Agora, domingo ele estava fazendo. O Juarez é o campeão da live, é o campeão da Nossa, live. vá. Domingo ele estava fazendo uma live, porque ele toca bateria, é um baita baterista, o Juarez. Exatamente, é. E aí ele estava tocando bateria, quando viu quem chegou na casa dele lá foi o Paulo Miranda, foi lá visitar ele, lá uma visita de surpresa. Viu só? Mas ele tá bem na bateria aí, meu. Um abraço aí, Juarez. Claudio Mino, a tua ida aí para primeiro fosse pro Atlético do Paraná, como é que foi a tua ida para a primeira saída tua daqui, Claudio Mino? Na verdade, Duda, assim, a primeira saída, né? A primeira oportunidade que eu tive de ser para fazer um teste, na verdade, foi em 89, na base do Grêmio. E eu ficava já no banco aí do time do profissional, né? E na segunda eu embarcava para Porto Alegre e eu ficava até sexta treinando aqui, fazendo teste. Na época o treinador era o Ronaldo Becker, depois ele treinou o Grêmio Santanense, né? E eu fiquei, acho que durante 2, 3 semanas fazendo. Eu ficava ao final ia sexta para Livramento e voltava na segunda para cá fazendo teste naquela época de 89 de ponta esquerda. E eu passei no teste. Né? Tinha naquele grupo lá, tinha o Danley, se eu não me engano, fazia parte do grupo. E eu ficava na caverna, que era chamada a concentração ali no Olímpico, era a caverna, era uma caverna mesmo. E aí eu ficava na caverna a semana toda ali, né? E depois voltava para Livramento. E aí foram 3 semanas, se eu não me engano, fazendo esse percurso, fazendo teste. E para mim estava realizando um sonho, né? Tendo pela primeira vez a oportunidade de vir, né? E ter uma chance de disputar o sonho que todo moleque tem, disputar uma Taça São Paulo, né, Duda? Mas eu acabei voltando para Livramento e ficou tudo certo para voltar em dezembro, para vir me apresentar no Grêmio, para a gente depois disputar a Taça São Paulo aqui daquele ano de 89, seria 90, né? Só que no decorrer da competição aí eu tive um desentendimento com o doutor aí, no fim que o campeonato da segunda divisão na época ele se estendia quase todo ano, né? E eu acabei me desentendendo com o doutor e com o seu finado Hélio, e aí a coisa não deu certo, eu desanimei, eu não participei mais da fase final que tinha o octagonal naquela época, de 89, né? E aí eu me desiludi, eu não queria saber mais de voltar, de ser jogador de futebol, cara. Eu voltei no ano seguinte a trabalhar de novo no escritório de advocacia do Dr. Roberto lá, né? Procurei ele, voltei a trabalhar no ano seguinte, mas não tinha como, né, Duda? Fevereiro os caras começavam a chegar para se apresentar para treinar ali, eu vendo os Estava caras no e não sangue, teve né? como. Tava no sangue, mas eu te falar, foi uma briga feia com o Dr. Luiz Paulo aí, cara. Nossa, só que eu não encarei, o homem era muito grande, não dava para encarar, né? Mas sabe mas aquilo ali, mas sabe, Duda, que, né, aquilo ali que aconteceu, pode falar. Não, mandar um grande abraço para tua tia, a Dina e o Toninho, que estão assistindo também, o nosso querido Toninho Maravilha, teu tio, né? E o primeiro que eu lembrei, um beijão para eles. Eu queria que o Toninho participasse também, aí eu falei com a Mirica, com a tua mãe, e aí ela me disse que, olha, o Toninho não pode, que ele não pode se emocionar e tal, e eu digo, pô, então não vou então o Maraja, aí, vou deixar quieto o Maraja. Mandar um grande abraço para o Maraja, aí, pai do nosso querido Igor e o Thiago também, que foram dois craques, dois guris daquele livramento, que brilharam no cenário nacional e internacional também, porque ambos jogaram na Europa, né? E na Ásia também, o Igor também jogou, né? E o Thiago. É verdade. E tiveram muito sucesso também na carreira, né? Eu mando um beijão aí pro Toninho aí, pro Maravilha e pra Dina, né? Um beijão para eles aí. Então, que eu estava
contando da história, né, Duda? E eu lembro que no dia do... O que que aconteceu? Eu vou falar, o doutor deve estar na escuta aí, mas eu vou falar, Claro, doutor. não, Como é que foi a... daqui um pouquinho ele vai entrar aí, daqui um pouquinho ele entra. Essa história, Duda, essa história é legal de contar, o pessoal não sabe dos bastidores, por que que eu saí e Sim, tudo, né? sim. Aí tu imagina, ali o Grêmio Santanense só tem uma entrada e uma saída, e tem que passar por onde, Duda? Por, por toda a Pela- tigrada ali de casa ali, meu. Imagina. E aí eu lembro como é que foi que aconteceu, Duda? A gente já estava classificado para o octagonal, né? E aí o seu Silvio, né, propôs os titulares, só que depois eles iam treinar depois do jogo. E eu era banco naquela época. Eu falei, o Noronha era o camisa 10, né? E aí não dava, o Noronha jogava muito, né? E o grupo era também era muito bom, né? Mas eu sempre era uma opção para o seu Silvio, né? E aí eu vou jogar amanhã porque os caras vão ser poupados, né? E aí, simplesmente, no outro dia, eu dormi titular e acordei reserva. Reserva dos reservas, né? E aquilo ali, então, eu já tinha personalidade já, né, Duda? Acho que isso também que me ajudou a chegar onde eu cheguei, pela personalidade, pela criação que eu tive, de ser um cara, né, com personalidade. A minha mãe, a minha avó, meus tios, né, sempre em cima. Isso aí foi importante também no começo, né? E aí eu não joguei, Duda. Aí faltando 15 minutos, o seu Silvio, pá, cara, entra lá, entra lá. Aí o seu Silvio meteu bem Te assim, diverte. entra lá, sabe? O doutor Luiz Paulo, o doutor ficava no banco, né, meu? Doutor, eu vou contar, já passou muitos anos, são histórias Já boas de passou? contar. Aí o seu Silvio disse assim, ó, cara, o seu Silvio disse assim, ó, cara, tu sabe que infelizmente, hoje eu só tô dando as camisas, né? E eu entrei, cara, eu entrei faltando 15 minutos, Duda. Quer E, dizer, tá boa essa aí. pô, ele disse assim, bah, cara, eu sabe que, por mim, né, sabe que hoje eu só tô dando as camisas, né? E o doutor era auxiliar técnico, presidente, mas é uma história legal, assim, essa história que eu tô contando, né, fique bem claro que não é aqui para dizer que tinha autoridade, poder disso, aquilo, não, são histórias boas que isso fez eu crescer, me ajudou muito na minha vida como um atleta profissional. E eu entrei, Duda, entrei caminhando no campo, cara. Simplesmente a bola vinha, eu jogava para um lado, jogava para o outro, tá, e acabou. Eu entrei bravo, né? E aí acabou o jogo, o doutor disse assim, ó, Claudemiro, tu desce lá e coloca os tênis e vai treinar com o pessoal que vai treinar agora. Aí eu falei, espera que eu já vou vir. Eu simplesmente tomei banho e saí. Quando eu saí, veio a gritaria, né? Aí veio o seu Hélio, estava sempre ali atrás da tela, ali no, atrás do gay, ali do lado, onde o gay ficava ali com o pessoal Com a dos súmula, mesários, né? se E o seu aniversário. Hélio, Sula, aí onde descia os árbitros também, ali era onde o seu Hélio ficava ali, né? E aí eu falei que não ia treinar, cara, o jogo tinha acabado, estava cheio de gente, e nisso a gente ficou discutindo, o seu Hélio gritando, aí o Luiz Paulo, né, sempre foi muito educado, né, veio com toda a educação, né, ele veio, só que falando mais alto, mais ríspido, e eu falei que não, que eu não ia voltar, porque aí a gente fala um monte de besteira, e nisso tá o meu irmão o Cláudio, junto com meus primos ali, tinha um bar bem na curva do escanteio ali, tinha um bar, né? Saindo, Sim. quem saísse E ali, quando o meu irmão viu, eu cheguei em casa, tava toda a turma na Toda a frente lá, galera. dizendo, ó, mãe, toda a galera, o Salenave, tudo lá. Aí eu falei, Mirica, vai lá que o Cláudio tá brigando com o seu Hélio e com o Luiz Paulo. Quando eu falei isso, o Duda assim, cara, a turma toda entrou para dentro do campo, cara. E aí eu fiquei lá, mas sabe, foi assim, mas aquilo eu aprendi bastante com aquilo lá. No outro dia eu fui falar com o doutor Luiz Paulo, né? Por isso que eu falei que não dava para encarar, o doutor era muito grande. No outro dia os caras estão treinando do lado, daí eu estou naquela arquibancada ali do lado ali, que vai entrar para o campo para treinar, né? E eu estou sentado, Sim. os caras treinando. E aí
o seu Sil, os caras, vai treinar? Eu disse, não, não vou treinar, para mim acabou, não. Eu só vim falar com o doutor aí. E ele chegou, aí ele chegou e eu fiquei num 2, 3 degraus para cima, né? Olha essa nossa, foto, queria para encarar o doutor Luiz Paulo cara, ali, ele queria, não, olha não aí. tinha como, não tinha como. Não dava para Não encarar, tinha né? como, não tinha como. Nossa, Né? que... Aí duas meias, atadura e caneleira. A minha canela era mais grossa que a minha coxa por causa das meias e das E ataduras. das E aí caneleiras. eu falei com o doutor ali, a gente se desentendeu, mas a gente não quis saber mais. Mas aí voltou, né, Duda? Foi aí, teve esse percurso aí que aconteceu isso aí, mas eu retornei no ano seguinte, depois lá, quando o pessoal começou a se apresentar, o doutor me chamou no escritório, ó, as portas estão abertas de novo, né? Mas lógico, quando eu cheguei no escritório lá, quem é que abriu a porta? Doutor Hélio, Seu Hélio, o seu Hélio da Cunha Dutra, o que é que tu tá fazendo aqui? E eu disse, calma, calma. Aí o doutor saiu de lá, pai, o Claudio é comigo. Mas foi assim, cara, foi um episódio que aconteceu que eu tô contando porque aquilo lá eu tirei muito proveito dessa situação, né? foi A uma gente tira lição, né, Claudimir? uma Uma lição, lição. porque é que isso aí lá na frente me ajudou, Duda, porque assim, ó, a questão tu tem que respeitar a hierarquia, né? Tu tem que respeitar quem está mais acima de ti. Ali naquele momento, o doutor era o nosso presidente, então eu errei, depois eu reconheci, errei, e isso foi bom para mim, né? Mas foi a sequência aí, Duda, em 93, antes de eu ir para o Atlético, eu e o doutor Luiz Paulo, a gente veio para Porto Alegre para mim acertar com o Inter. Para mim era um sonho, já que eu não fui para Taça São Paulo. E pior que aquele ano de 89, Duda, saiu na Zero Hora a lista de quem ia para Taça São Paulo e faltava um ponto esquerdo e era eu, cara. Eu fiquei louco, mais triste, mais decepcionado com o futebol, né? De não poder ir. Mas enfim, aí veio essa situação do Internacional. O doutor, a gente ficou num hotel no centro. Eu já vim com a minha malinha, né? Minha mala era desse tamanhozinho assim. Aí eu fiquei no Olha hotel. um santanense aí que está nos assistindo, mandou um grande abraço para o Éder aí também, né? Outro Ah, santanense o que Ed. vestiu a camisa do Grêmio está nos assistindo. Não sei onde é que o Éder está agora, está aqui no Brasil. O O Éder Ed passa tá. pela O Europa Ed lá também. Onde é que tu anda, Éder? Diz aí para passa nós. viajando aí. Um abração aí pro Éder aí. E aí, Duda, eu fiquei no hotel e o doutor Luiz Paulo foi lá falar com o pessoal do Internacional. Aí, pô, vim agora, acho que dessa vez eu vou ficar, né? Vou ficar no Internacional agora. E aí a coisa não deu certo, a gente voltou para Livramento naquele ano. Aí uma semana depois, eu fui para o Atlético Paranaense. Essa história do Atlético aí foi. Eu Eu, quero que tu eu, conte eu- a tua chegada. Essa Cara, chegada tua é maravilhosa. cara, eu nunca. Primeira vez eu ia viajar de avião, né? Aí o doutor Paulo me chamou no escritório lá, ó. O Vacaria tá de treinador do Atlético. O Vacaria foi um grande treinador aí, que trabalhou em vários clubes do nosso interior aqui e fora também. E ele estava no Atlético. E aí eu fui contratado pelo Atlético. Pô, agora tinha que dar, né? Aí eu fui, e o doutor, ó, tu vai viajar, vai de avião. E eu falei, mas vou sozinho, doutor? Sim, tu vai sozinho, cara. Vai de avião, tu já pô, tem mais de 18 anos já, como é que tava 21 para 22 anos, né? E aí, Duda, eu fui, cara, e aí só que eu cheguei lá, desceu o avião, né, desembarquei, saí do aeroporto lá, que não era nova ainda, lá em Curitiba, né? Primeira vez, quando eu desço, cara, eu saio, não tinha ninguém me esperando, ia ter uma pessoa do Atlético, e eu saio assim na porta e olho, a primeira coisa que eu fui olhar foi a placa dos carros, né? A placa dos carros tem que ser de Curitiba, né? E aí eu peguei, cara, e olhei as placas, olhei São José dos Pinhais, eu falei, pelo amor de Deus, desci no lugar errado, né? E agora? Bateu desespero. E aí eu perguntei, fui perguntando para as pessoas, eu falei, aqui é Curitiba, e as pessoas, não, aqui é São José dos Pinhais, tá, mas é aeroporto. Aí depois de 2, 3 lá, os caras me falaram, um taxista lá me falou, não, aqui é esse aeroporto, lá dentro de Curitiba tem um aeroporto que é pequeno,
mas essa aqui era o porto que desce os voos, eu me deu um alívio, Internacional. e, e aqui, aí depois o pessoal do Atlético me pegou lá, mas foi assim, Duda, eu fiquei acho que 2, 3 semanas lá, cara, e o Atlético estava numa situação assim bem precária, tanto financeiramente, como na Série B que estava aquele ano, né, eu lembro o Paulo Rink, para te ver, né? O Paulo Rink estava naquele grupo lá. O Paulo Rink treinava separado e depois o atleta que virou o Paulo Rink, seleção alemã. Jogamos junto no Santos também, virou um ídolo depois no Atlético. E naquele ano de 93 ele estava lá, mas treinava separado, né? E então eu acabei não ficando lá. Eu voltei para Livramento e aí só que aquela coisa, né, e eu falo, cara, eu vou fazer 22 anos já e já deu na trave a terceira vez e eu não vou desistir. Foi aí que eu passava treinando, porque a gente disputava aí, era 3, 4 meses de campeonato, né, Duda? E depois não Sim. tinha mais, durante o ano não tinha mais nada. Depois a gente subiu para o Gauchão, acabava o gauchão, não tinha. Aí eu ia jogar salão aqui, joguei na veterinária 450, O joguei no, Valdir joguei Gosta. no Trianon, o Trianon. Valdir, grande Valdir aí, gente boa, tinha um time muito, a gente chegou na final contra o Trianon, que era impossível esse time do Trianon enfrentar aquela turma ali do Cabinho, Narigueta, Sim. Xereca, Jorge Danel, a turma ali era, e mais aquela galera deles ali, o Pato, o Rosemiro ficava azucrinando do outro lado lá, né? Mas aí, cara, eu jogava salão com o pessoal, e aí foi que eu saí de Curitiba nesse dia, né, Duda? Eu saí e falei, quando eu pisei no avião, assim, não volto mais para essa cidade aqui. Foi aí que aconteceu que, final de 93, em dezembro, o doutor Luiz Paulo me chamou no escritório, né? E assim, eu tenho que agradecer muito também ao doutor Luiz Paulo por tudo que ele fez por mim, não só por mim, pela a minha família, né? Tivemos alguns É, desentendimentos, que nem eu falei, mas aquilo serviu de lição por muita coisa, né? E Doutor Luiz Paulo então eu é tenho um um carinho baita muito cara, grande né, pelo. Cláudio Miro? Eu Eu considero o tenho um doutor Luiz carinho Paulo muito grande uma por grande ele aí, figura cara. humana e o carinho que ele tem por vocês, por ti, por toda a tua família, né? Uma coisa que Não, é gigantesca, né? e o que ele fez. E o que ele fez ali pelo grupo de jogador, uma coisa era certa: todo jogador que vinha jogar no Grêmio Santanense sempre queria voltar, porque o Dr. Luiz Paulo sempre foi, na medida do possível, das condições que dava para manter, ele fazia de tudo para dar uma condição, né, de ter um ônibus bom para viajar, um hotel bom para a gente poder descansar, para poder jogar depois, e alimentação. Então, né, porque a gente sabe que não é fácil tu manter um grupo um time de futebol, um clube, né, sendo sozinho naquela situação. O doutor Luiz Paulo, junto com o seu Hélio, era só eles, né? E Sim. então, mas ele sempre foi um cara muito correto, né? Sempre defendi ele, até hoje, nos lugares que ando por aí, a gente vê o pessoal falar que o doutor trancava esse, trancava aquele. Não, nunca trancou ninguém. Ele sempre foi correto e disse, não adianta. Uma coisa ele falou para mim, Claudemiro, como é que eu vou te largar para te jogar? Tu vai jogar o mesmo campeonato nosso aqui, vamos esperar que vai aparecer. E foi que e Apareceu. eu falava para ele, Dudu, eu lembro como se fosse hoje, né? Quando ele chegava para fazer o pagamento lá com o malote, né? Com a mala. Com a mala aí, né? Acabava o trem, todo mundo esperando o doutor, chegava o doutor lá, com aquele monstro dele lá, que era O bem monstro, aquele monstro, né? top, né? É. E aí, cara, eu entrava lá e aí, pá, eu já tinha feito vale já do outro mês e assim ia acumulando. E ó, doutor, me dá um. Eu recebi, sabe, me dá um vale para descontar o mês que vem. E ele nunca descontava, cara. E eu falava para ele uma coisa que eu sempre falei para ele, doutor, tudo isso que o senhor tá fazendo, me ajudando, né? Quando eu precisava dele, eu precisava de roupa, o doutor não pode ir lá na loja tal lá. No Eu já saião. avisei. Ali na Andrades ali, e preciso de tênis, preciso de chuteira, cara, ele nunca negou nada, ajudou a minha mãe, ajudava todo mundo ali, né? Quando eu casei, né, me deu a casa para morar, e
sempre e eu falava para ele, uma coisa, isso é certo, eu falava, doutor, tudo isso que o senhor está fazendo por mim, pela minha família, eu tenho certeza, né, que um dia eu vou retribuir, vou ser muito grato, e como fui grato por tudo que o senhor tem feito, mas eu vou devolver muito mais, né, no Com momento juro que e eu tiver a correção monetária. oportunidade. E foi o que aconteceu, né, Duda? E foi quando ele me chamou no final do ano de dezembro lá, e sabe, tu vai para Curitiba. E eu falei, doutor, Curitiba eu não quero saber mais. Pô, aquele clube, ia ser despejado do hotel lá, o Atlético. Não, não, tu vai para Curitiba. Agora tu vai para Curitiba e tu já vai com o contrato já, tá tudo certinho, tu te apresenta Prontinho. dia 2 dia 5 de janeiro. Cara, e ali foi uma alegria, foi um assim, acho que um dos melhores finais de ano que eu passei de emoção, que eu falei, cara, essa é a quarta vez que eu vou ter oportunidade. E dessa vez não volto, eu volto para Vou Livramento, abraçar. eu vou voltar para Livramento para passear, né? Porque eu vou em busca do meu sonho. Eu sempre era o sonho, era o que eu queria, né, Duda? Eu abri mão de muita Sim. coisa para realizar esse sonho de ser um atleta profissional, um jogador de futebol, né? E aconteceu, né, de eu ter oportunidade, eu fui, cara. Eu fui para o Curitiba, me apresentei, né? Mas que nem eu falei, não foi assim, da maneira que às vezes o pessoal olha assim a gente num clube como Curitiba, Santos, Grêmio, nos clubes que a gente atuou, né? O cara tá lá, mas só que por trás disso teve barreiras para te poder ultrapassar, para se manter e dar sequência naquilo que sempre buscou, né? E foi o que aconteceu comigo. Não foi fácil chegar no Curitiba, mas se manter também não foi fácil, tanto no Curitiba como nos outros clubes, né? Então, essa foi a caminhada de o Curitiba abrir as portas lá, o presidente Evangelino da Costa Neve, chinês que era conhecido, morreu com quase 100 anos, e eu lembro que quando ele fez 90 e poucos anos, eu liguei para ele, não estou lembrado, e ele lembrou de mim, cara, eu não preciso nem falar o meu nome, eu falei, o senhor sabe quem está falando? Ele disse, claro que eu sei, é um gaúcho lá de Livramento. E então eu tenho um carinho muito grande assim pelo começo que foi do Curitiba acreditar mesmo. E eu fui e outro para te ver, Duda, eu cheguei lá e eu estava emprestado por 6 meses só, né? Como meia Sim. esquerda, meia esquerda. Então foi aí que eu comecei a dar a sequência no Curitiba. O Tassilo era o treinador, mas não foi Chapinha. fácil, né? Nesse período aí, nesse período de estadual aí, aconteceram várias coisas para mim poder eu tive que abrir mão de algumas coisas para poder me manter e seguir no Curitiba, né? Vou aproveitar que estou falando do doutor Luiz Paulo Dutra, ele está nos assistindo. E aí, doutor Luiz Paulo? És uma pessoa assim que eu admiro bastante, a ti, a tua família, né? Todos tiveram uma passagem pelo nosso querido Grêmio Santanense, praticamente nascestes dentro do campo, porque és vizinho, vamos dizer assim, ou seja, a terceira casa é a casa da tua família, é a tua casa, assim como o Grêmio também é a tua casa. Foi a primeira camisa que tu vestistes, sempre, vamos dizer assim, com extrema disciplina, com toda a dedicação, com toda a qualidade do teu futebol, e isso acho que foi um predicado que te acompanhou, vamos dizer assim, em toda a tua carreira. Quando eu falei que o Claudomiro tinha nascido praticamente dentro do estádio, eu creio que toda a sua família, vamos dizer assim, tem vínculos muito fortes com o Grêmio. E, não obstante, o Donga, que era da família Sarenave, e o próprio Clairto, que defenderam as cores do co-irmão do Esporte Clube 14 de Julho, em dado momento até o Cláudio Miro do lado do Grêmio e o Clairto, vamos dizer assim, pelo 14, né? E mais adiante, quando conseguimos adquirir o passe do Clairto, jogaram ambos, vamos dizer assim, pelo mesmo clube. Né? E a mãe do Cláudio Miro realmente tem uma história toda especial, vamos dizer assim, com a agremiação. E a tia Maria é uma lenda, né? A tia Maria é uma legítima lenda, vamos dizer assim,
não só dentro do Grêmio, mas no futebol santanense. Tá? Então, Cláudio Miro, vamos dizer assim, mais uma vez, o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento, vamos dizer assim, e fazendo votos que tu tenhas, vamos dizer assim, uma trajetória exitosa como tivesses, vamos dizer assim, até aqui, tanto dentro quanto fora do campo. Meu querido, esse é o Luiz Paulo. Legal, o doutor, cara, que nem eu falei bastante dele aí, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, né, pelo doutor Luiz Paulo, e sempre quando vou a Livramento, essas últimas vezes que eu fui, agora faz um tempinho que eu não vou aí, né, mas a última vez que eu tive aí foi jogando com a seleção lá em Master, em Ribeira, mas foi muito rápido, mas eu sempre, quando estava aí, quando eu estava de férias, a gente sempre se encontrava aí, sempre eu ia no escritório, sempre ia na casa dele para a gente conversar, trocar ideia e também sempre no contato por telefone, né? Uma pessoa foi muito correto, né? Uma pessoa que me ajudou muito, né? E eu tenho um carinho muito grande por fazer parte dessa família do Grêmio Santanense. Hein? Muito bom. Cláudio Miro, vamos voltar para o Curitiba aí, para tu contar um pouco do Curitiba. Tu lembra dessa fotografia aí que o Joaquim vai botar para ti aí, ali, ó? Eu não tô te ouvindo, tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo perfeito, tá ouvindo agora ou não? Te lembra? Eu só não consigo te escutar, Duda. Não tá, eu tô te ouvindo perfeitamente aqui, querido. Essa foto aí tem história, cara. O Alex, Sim. o Alexandre, lateral, o Ado, volante, e o Zambiase atrás lá. Isso aí eu fui, quando a gente fazia gol, quando o Alex cobrava, ele falava para mim o Zambiase e a gente revezava. Sim. Às vezes eu entrava no primeiro e o Zambiase entrava do meio para trás, no segundo pau lá no escanteio. O Alex falava, ó, eu vou colocar a bola ali. E colocava. Então, eu revezava com o Zambiase, uma hora ele ia no primeiro, fazia de cabeça, e nos outros jogos a gente ia. E aí foi um gol, né? E o Alex é um cara que, né, assim, quando ele subiu para o profissional lá, o Carpegiani subiu o Alex, né? Mas ainda bem que eu já tinha largado a 10 já lá, né, Duda? Vou colocar um fotógrafo aí, ô. Fala, Cláudio Miro, como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Ivan Stott, fotógrafo do Santos, passando aqui para te mandar um abraço e relembrar da nossa época lá. Você, nosso xerife, o Argel, Dragão da Vila. Isso estava fácil para os atacantes. Uma zaga com Argel e Cláudio Miro. Era molezinha, né? E aí, meu irmão, você lembra do episódio que os torcedores iam assistir os treinos no CT? O muro era baixinho, eles colocavam a bicicleta e trepavam em cima da bike e ficavam assistindo o treino. E uma vez começaram a encher o saco do Viola, ele saiu lá para poder acertar as contas. Você tá lembrado desse episódio, não? Valeu, um abraço e fica com Deus. Grande, Ivan, gente finíssima. Encontrei ele agora, 2 anos atrás, eu estive em Santos lá. Teve uma festa de 20 anos da Comebol e eu e o André estivemos lá na Vila, lá no CT, e a gente encontrou o Ivan lá, gente finíssima. E esse episódio aí, nós estávamos treinando, né, fazendo um coletivo, e aí um torcedor foi no muro e começou a xingar o Viola, levou cartaz, e aí tinha um portãozinho e tinha segurança, mas estava trancado. E o Leão, quando o Leão falou que não era para ninguém sair, pá, não deu nem tempo de ele acabar de falar, já o Viola tomou a frente, Argel, Narciso, os caras pegaram o cara e tiveram que dar uns empurrão no cara aí, o cara foi muito mal nesse dia, e não teve como a gente tinha uma turma ali, um grupo que era bem unido, né, e nós estávamos trabalhando e o cara estava com cartaz xingando o Viola, sendo que o Viola era o nosso artilheiro, era artilheiro do Campeonato Brasileiro, e o cara foi xingar o Viola lá, aí o cara teve que tomar uns empurrões, né, e aí depois queria que eu e o Zé ajudasse ele, eu disse, não, te vira agora, tu vem xingar o cara, meu. Tem uns episódios bem marcantes dessa época, desse grupo aí com o Leão,
lá na vila, no CT, né? Teve outros episódios que, quando nós estávamos para a semifinal do Campeonato Brasileiro daquele ano, Duda, a gente está treinando lá no CT, né? Naquela época era playoff, nós jogamos no primeiro na Vila contra o Corinthians, depois tinha dois lá em São Paulo, no Pacaembu com o Corinthians, né? E quando a gente estava treinando na terça-feira para subir para São Paulo, de repente no CT lá do Santos, encheu de polícia, meu, de batedor, moto, carro, e o Leão parou o treino. Disse, pô, que esse negócio aí, meu? Aí vem o comandante, não, a gente vai fazer escolta para vocês, até o hotel. Aí o Leão, para que escolta? Com os batedores que eu tenho aqui, Cláudio Miro, Argel, Viola, Narciso, não precisa de batedor, não precisa, pode ir embora. Mas os caras tinham, era o trabalho deles, né? Levar para São Paulo, né? E teve uns episódios legais naquele grupo lá, quando cheguei no Santos, né? O Viola é uma figura, cara. O Viola fazia cada coisinha lá que o Leão ficava louco com ele, mas não tinha como. Chegava no domingo, ele guardava, né? A gente já sabia que, ó, a gente vai correr pelo Viola. E aí Claro. a gente segurava a bronca ali atrás e o Viola aparecia lá, às vezes 85 minutos e nada do Viola. O cara dava uma brecha, o Viola guardava. Foi o ano que ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? E era um grupo muito bom lá, né, Duda? E aí, querido? Probleminha técnico aí, tivemos que voltar agora. Será que essa tecnologia aí, né? Tava com probleminha aí. Isso faz parte. A gente vê os programas aí de esporte também que até na Globo acontece isso, né? Isso a Globo não mostra. Fox, Fox, naquele esporte da ESPN, no esporte lá da ESPN também eles saem às vezes. Estamos de novo aí. Vamos voltar no Alex aí para tu complementar a fala do Alex aí. Vamos. Fala, rapaziada, tudo bem? Sou eu, Alex, passando aqui para deixar aqui um grande abraço ao meu amigo Cláudio Miro. Tivemos ali anos maravilhosos no Curitiba e queria aqui hoje dar o meu agradecimento, não? Pois Cláudio Miro, ele era camisa 10 do nosso time, imagine que loucura. Magrinho ali de 10, de meio armador, e eu jogando no Aspirantes e falava assim, não é possível, eu jogo mais que esse cara, não é possível que eu não vou ter uma chance. E aí tive essa oportunidade, Cláudio Miro já nesse período jogando entre volante, lateral esquerdo e quarto zagueiro e me ajudou bastante. Claudião, conta aí pra rapaziada um pouquinho desse início. Beijo na família aí e cuidem-se. Obrigado por tudo, parceiro. Grande Alex, cara. A gente tem uma grande amizade até hoje ainda, né? E o que ele falou é verdade, cara. Aquilo que eu falei, né, Duda, quando eu cheguei no Curitiba, né, eu estava emprestado por 6 meses e cheguei lá com um grupo, né? O grupo do Curitiba tinha uns caras bem conhecidos, o Norberto, que jogou no Internacional, o Serginho jogou no Grêmio, Vasco, o Meia, o Sadi goleiro, daí de Caxias. Tinha uma turma bem conhecida e eu como 10. Então os primeiros meses meu foi muito bom, né? Mas aí teve uma sequência de eu não ter tido a base aí que veio a dificuldade, né? Eu lembro que quando eu cheguei no Curitiba, né, o primeiro dia de treino, Duda, eu estava hospedado no hotel em frente ao Couto Pereira, era só atravessar a rua, né? E no primeiro dia já teve um teste físico de manhã de 12 voltas, tinha que dar por tempo, né? E nisso, eu, 22 anos, magrinho, 12 voltas, acostumado a fazer maratona, sair do Grêmio Santanense, passar lá no Museu da Folha Popular, lá, dar a volta, fazer aquilo ali, para mim ia ser... E eu lembro, cara, que eu tô na quarta, quinta volta e passando pelos goleiros, pelo Sadi, aí o Sadi, ó, Gaúcho, calma que são 12, hein? A recém é a quarta, né? Tô bacana, meu, eu vou. Tô bem. E pior que eu chegou na sexta, sétima, eu arriei, cara.
não estava acostumado com aqueles tipos, né? Era um outro trabalho que estava tendo, que eu não conhecia, e eu não Claro. tive base, né, Duda? Eu não tive uma base, né, para poder aprender, uma base estrutural também. No Grêmio Santanense eu joguei poucos jogos pelo juvenil, né? E é Sim. totalmente diferente do que tu chegar numa categoria de base, né, que nem teve o Igor e o Thiago foram para a base do Vasco, tiveram todo aquele processo de, de, de base, de trabalho, Preparação. de reforço, reforço muscular, aquelas coisas. E eu tive dificuldade. Só que assim, eu cheguei, fiz o teste e voltei pro hotel, Duda. E eu não queria voltar para treinar, cara. Primeiro dia. Mortinho. Morto. Eu falei, cheguei assim, falei para minha ex-esposa, né? Ó, liga lá e disse que eu não vou me apresentar. E ela, não, como você tá chegando agora? Aí eu descansei e fui. Eu assinava o contrato antes do treino da tarde, que tinha outro teste. Eu não li, cara. Eu lembro que até hoje eu não li o contrato porque eu estava mal, eu não estava legal. Eu simplesmente assinei o contrato, né? Mas deu tudo certo. Aí fez outro teste e assim foi. Mas Duda, assim, para chegar, né, onde no Alex lá, né? Eu costumo falar que não tinha como eu me manter com camisa 10 com o Alex lá quase já subindo pro profissional, né? Sim. Foi que aí eu teve um período depois que meu rendimento caiu, né? Que isso aí era normal, de eu não ter tido uma estrutura, não ter uma base, né? Eu comecei a ficar no banco, foi aí que o Otacílio me colocou na lateral esquerda. Um Atletiba. Seria o Atletiba do retorno. E eu já tinha jogado o primeiro Atletiba meu no Couto Pereira, eu joguei e fiz gol, né? Como meia Sim. esquerda, e depois eu ia jogar. Eu não dormi toda noite, dessa que é a verdade. Foi essa foto aí, Quando vamos ver se tu lembra dessa foto aí, Guilherme? essa foto aí não, aí já foi mais na frente, eu acho. Aí já tava o Oséias, o O 3 ali é Osés o aí. Reginaldo, É. o Reginaldo, um zagueiro muito bom. O Oséias chegou, acho que já no ano de 95, 96, por aí. Mas Sim. era difícil, assim, o ataque era Oséias e Paulo Rink, cara. Os Fera. caras arrastavam todo mundo. E Duda, e aí eu tive, meu rendimento caiu, comecei a ficar no banco. Foi que o Otacílio falou: Ó, tu vai jogar na lateral. E eu falei, professor, eu nunca joguei na lateral, não sei marcar. E ele, não, eu só tenho, os dois laterais são machucados, só tenho tu com a perna esquerda. E ele, não, tu vai bem, Vai tu é ter da que ir. fronteira, cara da fronteira lá não vai arriar. E eu disse, ah, tudo bem. E Duda, e aí eu não dormia a noite toda, cara. Nós concentrávamos no Couto Pereira, né? E não, sabe, foi a noite, não amanhecia nunca, não chegava nunca no domingo, cara. Foi uma das noites que eu não dormi porque eu estava emprestado e naquele momento ali, Duda, eu já estava ficando no banco, né? Quando começou o retorno do campeonato, eu já comecei a ficar no banco porque caiu meu rendimento. E eu estava preocupado que ia acabar o campeonato e eu ia voltar para o Grêmio Santanense, né? E eu falei, cara, eu lembro que como se fosse hoje, na madrugada, que eu não dormi toda noite, né? Eu não dormi, Sim. conversando comigo mesmo, com Deus, para que eu ia ir bem, cara, eu ia jogar e que nós íamos ganhar o jogo e eu ia bem. E botei aquilo na cabeça, cara, e foi o que aconteceu. Eu fui bem no jogo, assim, eu tive o Norberto, o Marquinhos Ferreira, que eram os volantes. Os caras me deram toda a proteção e segurança. Só pode ir, gaúcho, que a gente vai te cobrir aqui. E eu ainda cruzei, cara. Eu fui no fundo, fiz um cruzamento lá, meti um arco, relembrando o tempo de Grêmio Santanense, ponta esquerda, e meti na cabeça do nosso centroavante lá, o Osmar, e a gente ganhou o jogo com um cruzamento meu, cara. E aí foi daqui naquela sequência ali, eu falei, ó, Tacílio, me deixa aqui, eu vou aprender a jogar na lateral. Eu não quero voltar para o Livramento, meu contrato vai acabar agora. Eu vou aprender e eu vou ficar aqui, cara. E tá, mas e os laterais quando voltou assim, o senhor se vira com eles aí. Foi aí que eu fui aprendendo, eu tive que aprender tudo de novo, posicionamento, tempo de bola, até porque eu não sabia eu não tinha tempo de bola para cabecear, e tu jogando atrás. Então, eu lembro de um episódio, depois na sequência, e a gente já se encontrou, né, o Baidecão, zagueiro do Sim. Grêmio, campeão mundial, e o Baidecão, acho que eu peguei o Baidec jogando no Maringá, cara.
e o treinador fez eu marcar ele na área. Eu falei, o Baidec, tamanhão que era, tinha como marcar o Baidecão, né? E eu lembro que a gente se encontrou outras vezes, eu contei essa história para ele lá, e não tinha como, o tamanho do Baidec. Então foi aí que eu tive que trocar, cara, e na sequência veio o Carpegiani, foi aí que o Carpegiani puxou o Alex profissional, e aí o Alex, tá, eu chamo ele de Nhaca até hoje, né? O Zambiá, todo mundo chamava ele de Nhaca, aquela Nhaca falsa, Miguel falso, andar aquela passadinha dele, mas ele falava, ele entra ali que eu vou meter a bola ali no escanteio, na falta, e a gente entrava e guardava, cara. Era um cara que, né, a gente fez uma grande amizade, somos amigos até hoje, né? Inclusive a família da esposa dele, as sogras, são, são naturais aqui de Porto Alegre, a gente se encontrou algumas vezes já, e é um cara que o Alex que virou depois, né, cara, com muita qualidade, né, em algumas oportunidades na seleção foi injustiçado, mas, enfim, é o futebol, mas é um grande amigo que tenho, e tenho muitas lembranças, sim, e ele falava, né, que eu falava para ele, depois eu fui jogar de volante, né, Duda, e eu falava para ele, Alex, tu não passa do meio campo para cá, que eu não vou te dar a bola. Por que, tio? Não vou te dar a bola. Se tu vai lançar, eu sei lançar também. Eu fui meia, cara. Então, eu te dou a bola depois do meio campo. E aí, eu não deixava ele vir pegar a bola, né? Eu levava a bola e dava para ele. Eu falei, se tu vier aqui, eu não vou te dar a bola. E teve uns episódios com outros atletas, o Edu Marangon, né? Jogamos junto no Santos, no Grêmio não, no Curitiba, né? E o Edu Marangon ficava bravo comigo. Ele queria bola, ele ia lá nos pés do volante pegar a bola para lançar para o Basílio. Eu falei, não, do meu pé eu não vou te dar. Quer ver? Eu faço o lançamento para o Basílio também. E discuti, nós brigávamos, nós era um grande cara também, um grande jogador, né? Mas foi momentos assim no Curitiba muito bons, né? Muitos. Né? Aquelas concentração no Couto Pereira lá, embaixo da laje lá, né? A gente tem boas lembranças. Foram 4 anos e 2 meses no Curitiba, né, Duda? Foi uma sequência assim. Depois o Alex saiu, eu tive para sair, não saí. Foi aí que chegou um momento de que o Santos já tinha aparecido 2 vezes, né? E eu não Atrás de pude ti? sair. Quando o Alex foi para o Palmeiras, o Santos já tinha atrás de mim, né? O Vanderlei queria, o Orlando Lelé, que na época, em 96, já queria, e depois o Alex saiu e o Curitiba contratou o Rubens Minelli de Sim. treinador, e o Rubens Minelli disse assim, não, tu não vai sair, tu é meu capitão, tu renova o contrato aí, pede o que tu quiser, que eles vão ter que te dar, que eu já perdi o Alex, vou te perder agora, me contrataram para quê? Para cair? Não. E aí eu não saí, só que o Santos veio, não deu, aí foi que em 98 tive a oportunidade de sair, eu vi que aquilo ali era o momento, né? Mas é que nem eu falei, Duda, para mim me manter no Curitiba não foi fácil também, né? Imagina eu jogando, eu fui como camisa 10, emprestado até o final do estadual praticamente, e eu caí o meu rendimento. Se eu pegasse no momento que o Otacílio me chamou e falar, não, professor, eu não vou jogar, coloca outro, eu acho que todo aquele sonho já teria voltado, acabava o campeonato e teria voltado para Livramento. Então foi uma questão eu costumo falar que é questão de sobrevivência, de persistência naquilo que eu sempre quis buscar, né? E eu abri mão de ser um 10, de mudar minha forma de jogar para seguir realizando meu sonho. E isso fez muito bem, né, cara? E isso, Duda, para te ver, aí tem a sequência do Santos, que eu fui virar zagueiro no Santos, né? Tive que aprender depois, né? Vamos ver o tempo de Curitiba, tu conhece esse rapaz aí? E aí, meu amigo Claudimiro, tudo bem? Quanto tempo, hein? Saudade de você, hein, cara? Então, quando eu fui trabalhar aí em Curitiba, né? O meu amigo Duda, que é de Santana Livramento, né? Falou que tinha um jogador no Curitiba que era de Santana Livramento, né? E aí eu pedi pra mim te procurar, e eu fui te procurar, né? E fui bem recebido aí por você, né? Eu lembro que depois do treino a gente batia até papo e tal, né?
né? Tinha aquela liberdade naquela época de bater papo até com o jogador, né? E como fizemos aquela amizade, fazer umas matérias especial com você, né? E dia de jogo, antes do jogo, você me procurava para perguntar, batia um papo antes do jogo, né? Para me perguntar que lado que eu ia ficar, né? Aí eu dava um toque para você, aí você fazia o gol, corria para cima de mim, batia até a cabeça na minha lente. Lembra disso? E depois dava uma olhadinha para trás, ainda quando estava voltando, dava um positivo, né? Era muito legal isso, né? Depois você veio para Santos e eu vim para São Paulo também trabalhar no Jornal Lance, né? E cobria Santos, jogos, né? Treino lá, né? E continuou a mesma coisa a nossa amizade, né? Você corria também para mim, né? Meus colegas de trabalho até ficavam meio cabreiro. Eu vou ficar do lado do Djalma, que o Claudemiro só corre para ele, né? Era engraçado isso, né? E depois de jogo também, às vezes eu ia na tua casa lá, pra gente bater papo, tomar um suco, né? Entendeu? Antes de eu subir para São Paulo, né? Era muito legal essa amizade, né? Beleza, velho? Tá? Um abraço aí, boa sorte aí, né? Onde é que você tá aí, né? Saúde pra família. E obrigado aí pelo Duda aí por ter me convidado para bater esse papo com você, tá? Boa noite aí, velho. Tudo de bom. Vá, Duda, Djalma, cara, que cara sensacional, meu. E pior que era bem assim, eu no Curitiba, quando a gente se conheceu, né? A gente subia antes do jogo para olhar o campo como é que estava e a gente trocava ideia. E uma coisa que ele falou que foi muito importante, a imprensa tinha liberdade de estar com os atletas e conversar, bem diferente do que é hoje, né? Hoje eu vejo o atleta está muito blindado, né? Não pode chegar perto, né? Mas foram momentos, né? E o Djalma, eu tenho várias fotos, né? O Djalma batendo umas fotos legal, cara. E depois ele foi para São Paulo e acabava o jogo. Eu falava para ele, ó, Djalma, com a ideia. E já imprimi umas fotos rápido lá, né? E eu procurava sempre ele. Ele disse, Claudemiro, eu vou estar no gol tal. Os caras ficavam loucos, os outros caras da imprensa lá, né? Porque eu só ia nele, cara. Mas um amigão aí que faz muito tempo que a gente não se vê também, né? E foi um dos caras que eu fiz uma grande amizade aí nesse tempo de Curitiba, Santos. Um abração aí, Djalma. O Djalma trabalhava na época na Gazeta Esportiva, né? Aí quando ele foi para aí, eu digo, não, aí como ele mesmo contou, aí eu falei em ti para ele, vocês ficaram grandes amigos, e depois ele foi para Santos, aliás, ele foi para São Paulo, ele foi contratado pelo Lance, e o Paulinho me contou, disse que teve um jogo que tu fez o gol e foi abraçar o Djalma, é verdade? É verdade. É que ele ficava sempre que o Santos lá, né, no sorteio a gente escolhia sempre o primeiro tempo ficava de costa para a torcida ali, a jovem atacava ficava de costa para o placar, né? O segundo tempo de frente para o placar. E o Djalma, eu sabia que ele ficava sempre no canto esquerdo ali, né? Então, ou atrás ali perto do gol. E eu ia direto nele, ele fazia o gol, e essa vez foi, cara. E os caras ficavam loucos, porque eu abraçando o Djalma e os colegas tudo tinham que bater foto, né? E Gazeta, Lance. Globo. E aí ele tava sempre nas páginas comigo. Esse cara, pô, que esse cara aí, meu, ele trabalha no outro jornal e aparece em todos aí. E era bom que depois do jogo nós ia para casa, como o Paulinho também. Tenho várias fotos do Paulinho lindas também de Lance, do Djalma, né? Muitos caras aí. O Gaúcho, tinha um gaúcho lá de Curitiba também, que era fotógrafo. E a gente fez amizade com essa turma toda, né, Dudu? Isso é bacana de ver ele, o Djalma, e fazia muitos anos que eu não via. Claudemiro, eu tenho um montão de convidados aí, já faz 1 hora que nós estamos conversando, eu vou começar a botar o pessoal aí que deve estar... porque tem história. O papo tá legal, né, Claudemiro? Mas vamos... E a gente nem chegou no Grêmio ainda, né? Nem chegamos no Grêmio ainda aí, né? Santos agora. Vamos pro Grêmio agora, tu quer ir pro Santos? Não sei, tu que comanda aí. Tem a sequência do Santos que é muito boa também, né?
Com esse amigo teu aí, então, vamos ver se tu conhece. Fala, Duda, tudo bem? É um prazer falar com vocês. Bom, falar do Claudio Miro para mim é muito fácil, meu parceiro, meu irmão, um dos grandes amigos que eu tive no futebol. Meu respeito e meu carinho sempre por você, Miro. Sabe como eu te amo e te respeito. Nós tivemos 2 passagens pelo Santos, pelo Grêmio, e eu tive a honra de poder participar dessas 2 transações aí, né? Então isso me deixa muito feliz, de poder ter sempre um parceiro do meu lado. Nós temos várias passagens juntos, né? A final da Comebol, onde a gente se sagrou campeão, foi um cruzamento meu com o gol do Claudio Miro. Então, assim, nossa parceria sempre foi uma parceria de muito respeito, de muito carinho. E por isso eu estou aqui com bastante alegria, bem feliz mesmo de poder mandar essa mensagem para ele. Tá bom, Miro? Deus te abençoe sempre. Sabe que você tem um parceiro aqui e quando precisar nós estamos juntos, tá bom? Um abraço a todos vocês. Um abraço, Duda. Obrigado pelo convite. Miro, te amo, meu irmão. Valeu. Vá, grande garotinho. Gente finíssima, meu amigão mesmo. Quando eu cheguei no Santos, né? Tinha o Argel, tinha o Caíco, mas assim, né, o entrosamento e amizade que eu tive com o Anderson foi enorme, né? Muita afinidade, a gente estava sempre junto com as famílias, né? E a gente, né, tem uma história bacana lá, né? Essa foto aí foi dos 20 anos que teve ano retrasado, 20 anos do título da Comebol, né? A gente fomos campeões. Agradeço ao Ivan, o Ivan que me mandou essa foto aí, fotógrafo do Santos. Ele estava lá esse dia exato, foi o dia que eu vi ele. A gente foi lá, eu e o Anderson lá, né, na Baixada, e depois no outro dia era festa lá em São Paulo. Foi uma festa muito bacana, fazia 20 anos, né, desse título, e da forma que foi o título também, né? Conta para nós aí, a batalha, foi a famosa Batalha de Rosário, né, Quiri? Conta para nós aí como é que foi. Duda, nós tínhamos um grupo bem reduzido lá no Santos, né? O plantel não era grande, né? Então o Leão, ele tinha de 13 a 14 atletas assim que depois tinha os meninos da base, Adiel, Eduardo Marques, Michel, o Fernandes que se tornou ídolo do Figueirense depois, né? Era tudo moleque, né? E aí teve a final da Comebol lá na Argentina. A gente ganhou em Santos 1-0 com o gol meu. Só que a gente perdeu o Viola, foi expulso. O Argel machucado. E até chegar o segundo jogo, eu tive um problema de joelho também. Né? Joelho não, eu estava com a lesão muscular de posterior. E o Argel de joelho. Eu estava 13 dias no departamento médico. E o Leão, eu e o Argel, né? O Argel era mais o joelho, né? E aí o Leão chegou no Rosan, que é o fisioterapeuta lá do Santos, né? Falou com o Rosan, quem é que eu posso levar para o jogo da final, né? Que era 2, 3 dias depois, né? E aí Sim. Ele falou, o Argel, o problema é mais grave, é o joelho, né? E tem que fazer infiltração, aquelas coisas todas lá. E o Claudio Miro tá 13 dias, né? Ele tá sem treinar, a lesão dele já tá cicatrizado tudo, mas ele não treinou, não tem nada, então eu vou levar o Claudio Miro. E eu fui para a final com 13 dias sem treinar, e o meu medo era, né, se eu conseguisse fazer uma cobertura e não sentir nada, eu jogaria todo o jogo, né? E foi o que aconteceu. Mas até chegar o jogo lá, aconteceu muita coisa lá na Argentina, né, cara? A Sim. gente chegou no estádio lá, abaixo de bala, tiro mesmo, pedra no ônibus, tiroteio, estilhaço pegando no preparador físico nosso. O Leão a gente levou 20 segurança e nós estávamos com o Jorginho machucado, o Argel fora, o Viola fora, e nós tínhamos o goleiro reserva e mais 3 no banco, se eu não me engano. A gente estava o banco não estava completo. E o que estava no banco era a molecada. E aí a gente chegou lá no estádio do Rosário lá, cara, que loucura aquilo. Eu tava adorando porque era um ambiente que eu
Eu sempre gostei, né, daquilo ali, né, daquele tumulto todo. Para mim tava legal, tava ótimo. E só que da forma que a gente chegou lá, o Leão chegou no vestiário e o Leão levou 20 segurança, cara. Pegou uns caras lá em São Paulo e ele foram 20 segurança. E aí ele chegou no vestiário e ele queria ir embora. Ele pegou e disse, não, não vai ter, a gente vai embora. A gente nem vai pro hotel, vai direto pegar o avião aí, vão para Buenos Aires e alguém leva nossas roupas, porque eu não quero morrer aqui nesse estádio e não quero ter uma placa do outro lado do rosto, né? Porque Sim. um ano antes com o Atlético, ele levou um soco lá numa final também com o Atlético lá na Argentina e ele tinha uma placa Sim. numa briga lá que teve, ele levou um soco e ele falou, eu não quero ter outra placa, vamos embora, e a molecada rezando, isso aí. Foi quando eu e o Anderson, e o Zé e o Narciso falamos para ele, olha, como é que nós vamos sair? Sim. Aí chegou o presidente do Santos, na ocasião, que era o Samir, o presidente do Rosário e o chefe da polícia lá, né? Entraram no vestiário, e aí o Leão falou, não, nós vamos embora, acabou, não tem, vamos embora, ninguém vai jogar. Aí o presidente do Rosário falou que se ele anunciasse que nós não ia jogar, aí mesmo que nós não ia sair do estádio, né? Não ia ter como. Que o Sim. torcedor já tava naquela euforia lá, e eles deram toda a segurança. O Leão estava suspenso, eles autorizaram o Leão a ficar no banco, com 2 seguranças, a gente aquecendo dentro do campo, e deram toda a segurança que precisava para aquilo lá. E aí foi que convenceram o Leão, né, de a gente jogar aquela final, cara. Mas assim, foi. E os caras eles queriam pegar o Narciso, porque deu confusão na vila, e eles prometeram, né, Sim. argentino. E aquilo ali para mim estava sendo. Um espetáculo. Eu tava de aquecimento dentro do campo, coisa linda, aquilo. Os argentinos gritando, casa lotada, né, muito bom. E a gente conseguiu, cara, conseguiu se manter na partida em 0-0. Eu não senti nada. E a gente se consagrou, fazia desde a época do Pelé, o Santos não ganhava um título internacional assim, né? Título sul-americano, né? E aí a gente conseguiu em 98 esse título da Comebol, que hoje seria sul-americano. E aí, nossa, aquilo foi uma festa aí, só que a gente combinou, acaba o jogo, vamos correr todo mundo pro meio campo e os seguranças já vão entrar a polícia para proteger, né? Porque os caras queriam briga, né? E dito e feito, cara. Eu lembro até que o Anderson, cara, um segurança pegou o Anderson e saiu correndo pro vestiário, o Anderson sumiu, e nós no meio do campo, com segurança tudo, aí fizemos uma festa lá dentro, né, do estádio do Rosário, e o bom de tudo isso foi, né, que marcou a chegada na Baixada Santista, né, imagina, o torcedor tava engasgado, não via um título, né, de expressão assim, né, continental da América. Naquela época a Conmebol ela era importante, né? Tinha Libertadores, mas a Conmebol era que dava não tinha vaga para Libertadores como tem hoje, mas era um título importante, né? O Duda, a gente chegou no aeroporto em São Paulo e para descer a serra, que loucura, cara. A gente chegou lá desceu a serra, passou com o Cubatão ali e já tem a entrada para Santos. Aí tem um peixe uma estátua de peixe. Cara, aquilo ali tava uma loucura, cara. Eu nunca tinha visto. Nós nos carro de bombeiro, a gente foi até a praia, depois na Vila Belmiro, lotado. Eu e o troféu do título, eu e o Anderson ficamos com o troféu no nosso quarto, cara. Dormimos com ele lá e isso marcou bastante a minha passagem no Santos lá, né? Eu fiquei de 98 até metade do ano de 2001 lá e saí até porque também, né, já era hora de sair, né? O Leão, para te ver, o Leão me buscou lá me levou do Curitiba pro Santos. E depois, quando ele estava no Grêmio aqui, ele tentou também me trazer para cá, mas aí quando ele saiu, foi que chegou o Tite, eu vim, né? Eu vim em 2001 e aí eu vim para o Grêmio aqui, cara. Mas foi assim, o Santos, eu conheci o mundo, na verdade, onde eu viajei para a Europa foi com o Santos. O Santos é muito grande, cara. O Santos, É o ele time assim do Pelé, grande. né? Aquele...
onde a gente foi, e todo mundo fala Santos do Pelé, e para tudo, e né, a gente viajou o mundo aí. Vou aproveitar aí, Kiri. Conta para nós essa foto aí também. Te lembra dessa foto? Essa foto. Conta para nós um pouco da. Tem outra foto também. Conta um pouco da tua relação com o Pelé, Kiri. Essa foto aqui foi num treino lá. Né? Depois ele ia uma vez na semana treinar dar treino pro Robinho, pro Diego, aquela turma lá, né? Sim. Mas quando eu cheguei lá, eu não vi o Pelé. Eu cheguei em fevereiro, ele foi aparecer 2, 3 meses depois, né? E aí ele chegou lá, a gente estava treinando, não tinha ninguém da imprensa lá, de repente desceu o helicóptero lá. Nós era patrocinado pela Unicor na época, né? Sim. E desceu o helicóptero da Unicor lá e o Pelé ia aquele dia lá. E aí foi imprensa de tudo que é lugar, encheu o CT, cara. Aí o Pelé pediu pro Leão reunir o grupo no meio-campo que ele queria falar, né? Foi aí que eu fui conhecer o Pelé naquele dia, apresentado. E o bom de tudo foi quando ele se dirigiu a mim, né? Porque ele foi lá, ele pediu, pô, quero pedir desculpa aí, eu não paro. Já era para mim ter vindo aqui, desejar tudo de bom para quem chegou, porque a gente chegou quase junto, eu, o Viola, o Atirso e o Lúcio, né? E aí ele não tinha aparecido. Aí ele foi falando do Lúcio, do Atirso, do Viola, aí chegou e Cláudio Miro, é uma satisfação estar no nosso clube aqui, lá. A gente te acompanha um bom tempo lá no Curitiba e seja bem-vindo. Aquilo ali, um rei, meu, na minha frente. Claro. Assim, mas a ficha foi cair depois na sequência, né? Claro. E aí aquilo ali foi marcando, porque depois a coisa foi assim normalizando de uma maneira que ele estava, volta e meia, ele estava lá, e onde nós íamos para fora jogar, ele sempre estava, né? E Sim. Foi um dia desses que ele estava ali no treino, eu tirei essa foto, eu só até hoje não entendi por que ele se agachou para nós tirar a foto. Pode ver que a foto nós temos agachados os dois, e o cara bateu a foto. Claro. E teve um episódio teve um episódio que ele... Pode falar. Fala. Qual é o episódio? Não, teve um episódio com o Pelé, né? Que eu tô no departamento médico lá, eu tava tratando de uma lesão e o Pelé foi lá fazer tratamento. Tinha machucado o joelho, Sim. Dando treino pros moleques lá. E eu tô lá, magrinho, né? Fazendo um tratamento, não sei se era na coxa. De repente o Pelé chega lá, cara, eu passei vergonha, o Pelé simplesmente... O Negão chega lá, cara, e foi lá na outra sala, o Negão chega lá e botou um calção, né? E ele é baixo, cara. Cara, eu passei vergonha quando o Negão veio de calção, a perna do Negão era desse tamanho, cara. E eu passei vergonha porque a minha perninha era magrinha, cara, e isso foi em 98, eu não lembro que idade que ele tinha, né? Imagina, vocês passaram 22 anos, e ele era muito forte, cara, baixo, forte, e aí a gente estava ali conversando, né? E eu costumo falar esse episódio e ele falando que tinha ido para lá, para cá, conversando, tava só nós dois e o tio Silvio lá e o Rosan, que era o da fisioterapia, e de repente ele começou a falar que estava gravando lá com a Globo, estava todo o Roberto Carlos, Xuxa, e Duda, eu falo até hoje, até falei desses dias para os guri aí que eu fiquei com vergonha de perguntar, com medo de perguntar para ele como é que era a Xuxa, né? Porque a Xuxa na época era top. A Xuxa, ele já tinha, era top, né, cara? E eu fiquei com vergonha de perguntar, tá aí, Pelé, como é que era a Xuxa? Eu não consegui perguntar para ele, mas umas histórias sim, mas foi bom. E essa outra foto foi na Jamaica, né? Sim. Foi na Jamaica. A gente foi jogar na Jamaica lá e o jogo, enquanto ele não chegou, não saiu o jogo, né? E aí ele chegou ali, tava lá, deu o pontapé inicial, cara. Como em outras viagens que a gente viajou aí para fora, que ele estava sempre presente, né? Então, assim, de 98 até 2000, ele ia bastante no CT, né? Aí depois o presidente trocou,
E aí ele não ia mais lá, né? Ia para Santos, mas a gente não via ele mais junto lá no clube, né? Mas foi um momento assim, e a minha ficha foi cair quando eu cheguei em casa, né, em Livramento, em 98, É, né? sim. Que eu tava no Santos e o pessoal lá e na mãe cheia, todo mundo queria saber como é que era o Pelé, como é que era o Viola, como é que era o fulano, Miller, Zete. Eu falei, não, os caras são igual a mim, ó. Queria, Só que os caras são mais conhecidos. Tem um amigo teu aí que tu vai lembrar dele aí. Boa noite a todos. Queria agradecer pela oportunidade de falar de um grande amigo, Claudio Miro, e de Duda Pinto, e dizer para ele que ele ficou guardado no meu coração para sempre, né? Como um amigo fiel, escudeiro, e que nas horas difíceis sempre estava junto comigo me dando conselho, né? O Queria foi uma pessoa que terminava os treinos no Grêmio Santanense ali, ele sempre queria dar um algo a mais, né? Ele era igual a mim, em termos de eu não ter jogado em grandes clubes, mas passei por vários, e ele ter jogado em grandes clubes por ser merecedor daquilo que ele fez. Vai meu abraço para ele e um carinho muito grande por ele. E que tu siga sempre essa pessoa maravilhosa que tu sempre foi, e a gente vai estar sempre junto, perto, amigo e companheiro. Um abraço para ti e pro Duda Pinto. Bado desse cara aí, meu, o Johnny, eu tenho uma adoração, assim, gosto muito dele, cara. A gente sempre em contato, porque o Johnny, que nem ele falou ali, eu sempre queria treinar depois, acabava, eu sempre queria bater falta, cobrar escanteio, de fora da área. E depois, quando o clube fechava, né, o Johnny morava no hotel ali perto da rodoviária, e nós seguíamos treinando. Ele ia lá na mãe lá, ele batia, era chuva, era frio, 8h30, o Johnny tava ali, vamos, querer, pá, tá assim, frio, chovendo, eu falei, bah, Johnny, hoje não dá para nós, e nós íamos, cara, às vezes nós fazia maratona, nós corria na rua, ouvia muita gente xingando, o que vocês estão fazendo, são loucos, ninguém vai vir buscar você, e nós fazendo maratona, nós ia para dentro do campo, eu e o Johnny, cara, e eu ficava chutando, né? Eu treinava e treinava ele também. Então foi um cara assim que eu tenho o maior carinho pelo Johnny. Hoje essa semana a gente conversou também, a gente tá sempre no contato aí, um cara que depois a gente jogou contra essa foto aí foi lá em Santa Maria, né? Que a gente foi jogar lá no Gauchão e o Johnny estava no Santa Maria lá, um grande goleiro também. Então eu tenho o maior respeito e um carinho por tudo que a gente viveu naquela época aí no Grêmio Santanense, né? E eu dou muito valor para isso, é um grande amigo que tenho aí em Livramento. Johnny, o Raoni, o meu guri também, quando soube que eu ia fazer a live contigo, o Raoni mandou para ti, olhei o Raoni. Boa noite, Claudio Miro, tudo bem? Prazer em estar falando contigo por aqui. Quando eu soube que o pai faria essa live contigo aí, me veio 3 momentos na cabeça assim que eu gostaria de compartilhar contigo, e talvez acho que nem até o pai saiba disso aí, né? Mas que me marcaram muito. Primeiramente eu queria te dizer que eu tenho uma camiseta aqui usada por ti, né, do centenário. Guardo ela aqui na minha coleção. Essa camiseta tu presenteou meu tio Paulinho na época, e quando eu soube que ele tinha essa camiseta eu pedi para ele, né, e ele me deu. E hoje eu guardo aqui na minha coleção com muito carinho. Outro fato que aconteceu foi, eu não lembro mais precisamente o ano, mas foi no aniversário da dona Miricó, da tua mãe, né? Eu acredito que foi até no Clube Sargentos. Eu era pequeno, né, mas já acompanhava o Grêmio, assim, os jogos. E eu me lembro que eu tava lá com o pai, e acho que tu chegou acompanhado do Anderson Lima, né? Então, para mim foi bem legal, porque foi um dos primeiros contatos que eu tive com jogadores, assim, né, de futebol do meu clube do coração, porque eu já acompanhava naquela época, né? Então foi bem legal. E o outro fato mais recente que eu queria até compartilhar contigo foi que eu tive no lançamento, acho que foi em 2017, o lançamento do livro do Seu Verardi. Foi esse aqui, né? Foi lá na Arena. E eu tava lá na fila de autógrafos, né, pra comprar o livro. Aí quando chegou minha vez, ele perguntou meu nome pra colocar no livro, assim, eu falei, tu é da onde? Aí eu falei que sou de Livramento. Aí ele parou de escrever, me olhou e falou,
Cidade do Claudio Miro. E aquilo foi bem legal, né? Porque o primeiro nome que ele pensou quando falou a cidade foi no teu. Então eu queria saber como é que era a tua relação com o seu Verardi, assim, uma vez que a história dele se confunde com a do clube, né? E infelizmente aí a gente nos deixou, né? Recentemente. Mas é isso aí, grande abraço para vocês aí e estamos acompanhando aqui. Vá, que legal, Duda. E, pô, essa camisa aí, meu, essa camisa era. Essa camisa aí naquela época derrubava atleta que estava acima, né? Porque ela era apertadinha na época, né? Diferente de hoje, os caras estão tudo reto, né? E, pô, legal essa e como, pô, só a gente vai ficando velho, né, cara? Eu lembro do teu filho, cara, o Auni, pequeno, né? E realmente a gente jogou nesse dia, Duda. A gente teve um jogo no Olímpico aqui, né? E acabou o jogo e eu e o Anderson se tocamos para a festa da mãe aí no Sargentos foi a festa, foi uma baita festa aí, e o Anderson foi comigo, e tava frio aquele dia aí, Tava frio, né? setembro. Quando é que é o aniversário da Mirica? A Mirica faz dia 22 de setembro. 22 de setembro? E sabe que... É o dia do meu pai, o meu pai frio. fazia 20, o meu pai fazia 22 de setembro também. É, e tem outro que faz, é o Ronaldo Fenômeno, é só craque, né? O 22 de setembro. Só as fera. Só fera. E tava muito frio e o Anderson foi comigo, cara. A gente foi. O Anderson é um parceiro, né, cara? A gente tem muita coisa assim boa que a gente viveu junto, né? E isso do Raoni aí foi legal, cara. A camisa. E do seu Verardi, cara. Cara, assim, o que eu vou falar? O seu Verardi foi um paizão. Se tu pegar todo atleta que trabalhou, que passou pelo Grêmio, o funcionário, não tem um ai para falar de qualquer coisa do seu Verardi, só falar de bem, cara. Eu sempre tive um maior carinho, tanto é que a última vez que eu fui ver ele foi uns dias antes do livro, que era aniversário dele. Era aniversário dele, eu fui lá no CT, né, e tem uma foto guardada que eu tirei com ele, até postei o dia do aniversário dele, né, quando eu tive lá, e era uma pessoa sensacional, cara, era um pai, cara. Eu costumo falar que o seu Verardi foi pai de todos que passaram no clube, todos, ele foi um paizão, e ele, assim, eu me dava muito bem, e ele, quando eu falava para ele, eu vou para Livramento, seu Verardi, ele, tá, não vai esquecer da minha encomenda, né, e ele sempre tomou vinho, né, gostava do trazia vinho. sempre um vinho. Aí quando ele ia me pagar, assim, ele, não. Ele, não, eu não quero pagar. Não, pô, seu Verardi, que isso? Não, então tu não vai trazer mais vinho. Aí eu trazia um vinho, um whiskyzinho pra ele, mas um cara sensacional. Perguntar para todo atleta que passou aí, cara, só tem história boa do seu Verardi, uma pessoa de uma índole um cara muito honesto, né? E eu acho que teria que ter e tem que ter uma estátua do seu Verardi lá na arena, cara, porque ele tem história, muita história em identificação com o clube. Olha aqui, ó. Conhece? Boa noite a todos. É com muito orgulho que hoje eu recebi um convite do meu grande amigo Duda para participar de seu programa sobre a vida do meu filho Claudio Miro. Foi um grande jogador, um grande amigo e vestiu uma camisa que eu sempre esperei do Grêmio Porto Alegrense. E levou o nome de Santana do Livramento para todos os estádios por onde ele passou, principalmente no Rio Grande do Sul. É um beijo bem grande desta mãe que te ama muito, de teus irmãos, dos teus filhos, e um grande pai que tu fostes para os teus filhos. Um beijo bem grande, desta que nunca te esquecerá. Boa noite a todos. Que figura, de perninha cruzada ainda. Bah, a Mirica, cara, a mãe é sensacional, cara. Sensacional, uma querida amiga minha. E ela assim não tem, cara. Minha mãe também, que nem eu falei do seu Verardi, a mãe também, para muitos, ela é uma pessoa muito querida. Cara, eu costumo falar, eu nunca vi a minha mãe triste, cara, sempre com sorriso, com todas as dificuldades que se passou, que se passa no dia a dia, cara. A mãe tá sempre, né, 76, faz 77, né, e o remedinho dela é aquela geladinha lá, bem gelada, ela é tia Maria. E, cara, eu tenho, assim,
a gente tá, eu falo, Duda, eu falo com a minha mãe todos os dias. Sempre Sim. foi assim. Quando eu saí de Livramento, dia de jogo, todos os dias é ligar para Mirica, acordar e ligar para Mirica para saber como é que tá. Ela tá sempre perto de nós, sempre junto com nós, meus irmãos. E foi uma guerreira, meu. Ela criou, nós somos 6 irmãos. E ela foi uma guerreira, junto com a minha avó, junto com a tia Maria, né? Além de nós 6 irmãos, mais os meus primos, tipo Lega, Passarinho, a Peca, o Criou toda a Palito, a galera, Vera, né? morava tudo junto lá e elas foram as guerreiras. E elas têm história, cara. Onde eu vou aí, eu cruzo com o Renato Marcília, o Gaciba, o João Lúcio, aquela turma de hábito, aí os caras estão sempre perguntando por elas aí, a turma toda conhece ela, elas têm uma história. E a minha mãe, ela é tudo para mim, cara. Tudo. Quem foi E gremista, o Duda, e virou gremista. Eu vim pro Grêmio, ela virou gremista, cara. Virou gremista, não, muito orgulho. Todo mundo tem a camisa do Grêmio, só eu que sou gremista não tenho uma camisa do Grêmio, né? do Quiri, né? Que barbaridade, né? Só eu não ganhei, né? Até o teu filho conseguiu, conseguiu uma com o Paulinho e tu nada. Mas vamos dar um tenho, jeito, né? vamos arrumar. Vamos ver se tu conhece aí. Que Deus um beijão para mim. esteja sempre te acompanhando, meu filho. Um beijo da tia Maria. Olha aí, ó. É tia Maria. Tia Maria. Nossa, são essas duas aí, cara. É um casal, cara. A tia Maria e a mãe é um casal. 2 irmãs que, né, nos criaram, meus irmãos, meus primos, filhos da tia Maria, né, junto com a avó, aquela turma toda ali na subida. E a tia Maria tem história, tem que fazer uma biografia das histórias da tia Maria, cara. Tem, junto com a mãe, elas são sensacional, cara. Quando eu ligo para a mãe, eu sei que ela tá sempre do lado lá, estão sempre juntas, né, cara? É um casal, elas duas, que as irmãs, logo tem as outras tias, mas elas sempre moraram juntas, seguem juntas, forte, a tia Maria com 80 e já vai pedrada lá, dá a palhinha dela, sabe que ela cantava muito, né, Duda? Maravilhosa! Nossa, Ângela Maria. Ela dá uma palhinha de vez em quando lá, mas um beijão, tia Maria. É tia Maria! Cara pintada. Um abraço para a turma do pessoal. Olha o teu padrinho. Também. Tá baixo o áudio do teu padrinho aí, vamos ver. Girafa. Tá ruim o áudio do Girafa aí. Vamos ver se tu consegue escutar. Não, tá muito baixo, né? Não tá dá. Muito baixo o som, né? Que figura. Mas o Girafa... Sim. Olha aí. É uma pena que não dá para ouvir o áudio do Girafa, mas o Girafa, ele disse aí que essa camisa ali que eu... Ele disse que essa camisa que ele está vestindo aí era a primeira camisa do Grêmio que tu vestiu, tu levou para ele me disse. Foi, essa camisa aí é verdade, meu, quando eu cheguei no Grêmio aí, faz anos, hein, o Girafa ainda tem, ela tá novinha, não, ele usa ela, ele diz que usa ela ainda, né, usa ela ainda perfeitamente. O Girafa, nossa, né, eu vi o Girafa jogando, e depois ele é casado com uma prima mãe minha, a Vera, que é uma mãe para mim também, né, eu chamo ela de mãe até hoje, é uma mãe, assim como a Mirica, né, eu sempre tive com eles, eu andava sempre com o Girafa e a Vera, eles me carregavam para tudo que era lugar, aí tem um carinho, a gente esteve junto aqui agora, uns meses atrás, aqui em Porto Alegre, junto com a Vera, com a Girafa aí, né, um beijão para eles aí, né, e a turma toda ali dos caras pintados ali, um abraço, um beijo para todo mundo ali, cara. Olha o Cláudio aí, ó. Boa tarde a todos os nossos familiares que devem estar assistindo esse vídeo aí. Estou mandando lá para o Duda Pinto, que está fazendo uma live com o meu irmão Claudio Miro aí, só para dizer para ele que ele sabe, né, o quanto a gente considera ele um monte, muito me ajudou a nossa mãe, e quem conhece o Quiri sabe que o Quiri sempre foi essa pessoa aí, ó, simples, humilde, batalhador,
sempre correu atrás do que ele quis, e aonde ele passou em todos os clubes que ele teve aí, no Grêmio Santanense, Curitiba, Santos, Vitória. E quem conhece ele em todo que é lugar que vai, e as pessoas que eu conheço chegam e dizem, pá, cara, teu irmão sempre é aquela pessoa assim, bem simples, humilde, né? Ele vê a gente, não deixa de cumprimentar. E quem conhece, eu queria isso aí, né, Duda? E como eu, o irmão mais velho dele, não tem que falar. Só ter agradecer a pessoa que ele sempre foi, me ajudou muito. E agradecemos muito ao Dr. Luiz Paulo, que sempre acreditou nele. Batalhou, conseguiu chegar nos clubes grandes que ele passou aí. E só temos a agradecer. Mandar um abração para ele, para ti, Duda aí. O Cláudio, vixe. Né? Quando éramos moleque, nós brigava muito, cara. Eu lembro daquele... Quando ele jogava, ele era zagueiro no juvenil do Grêmio, né? A diferença de 1 ano, e eu era meia, e algumas vezes a gente jogou junto, eu joguei pouco até, e aí eu ia lá atrás brigar com ele, cara. Nós brigávamos nós dois dentro do campo, e ele ficava louco, mas o Cláudio é sensacional, cara, um cara que batalha muito aí, né? Um beijão aí, Rosca. Olha bom aí pra vocês, Primeira camiseta que tu deu quando entrou no Tricolor Gaúcho aí, ó. Sabe que eu não sou, né? Não sou desse time. O meu é outro. Beijos, irmão. Olha. Essa aí não teve como... Não conseguia ter ela, o Juruna, né? O Nito. Não teve como, né? A Marília já é gremista, o Cláudio. A mãe eu consegui. Mas a Dili também é sensacional aí, um beijão para ela, pro Richard, para as gurias lá em Pelotas lá. Sim. Né? A família é tudo. Eu sou assim muito grato, né, de ter os irmãos e a família que eu tenho assim, são sensacional. Meus tios, primos, meus primos, a gente tá sempre em contato aí também. E um beijão no coração dos meus irmãos aí. Olha o teu amigo Caico aí, ó. Olá, pessoal. Eu sou o Caico, para quem não me conhece. Hoje eu vim aqui para dar o depoimento sobre um grande amigo, né? Um grande irmão que o futebol me deu, que é o Cláudio Miro. Um cara muito especial, sempre foi amigo de todos, sempre se destacou pela sua liderança, pela sua determinação dentro de campo. Na época que jogava foi um grande zagueiro, aqueles zagueiros que não perdiam viagem. E hoje eu vou revelar o grande apelido dele, que era o Bombeiro da Vila, né? Na verdade, é novidade para nós aqui no Sul. Muita gente não sabe que o Cláudio Miro era chamado na Vila Belmiro de o Bombeiro da Vila, porque apagava incêndio. Quando nós estávamos levando pressão do adversário, ele ia lá e acabava com a festa. O famoso zagueiro aqui do Sul, que não perdia viagem, né? E nos ajudou muito com a sua liderança, com a sua determinação dentro de campo. Enfim, foi um grande profissional e hoje tenho certeza que, como treinador, exerce ainda essa liderança sobre o grupo, porque isso é dele, isso é nato dele, e é um cara muito especial, um cara que sempre quer vencer e é um vencedor na vida aí. Caico também é um grande amigo, né? Já na época que eu jogava no Grêmio Santanense, Duda, o Caico foi ídolo do Internacional naquela época, né? Nos anos 90. Aí, o Caico já com bem novo já fazia sucesso, né? E eu lembro que quando a gente jogou Grêmio Santanense Internacional, né, a bola rolando e a gente conversava no meio do campo assim, né? Já naquela época não conhecia, só de ver ele jogando Internacional. E aí eu tive a oportunidade de chegar no Santos e o Caico tá lá, cara. E aí foi sensacional ter conhecido ele lá, a gente ter jogado junto. E o Caico era folgado, rapaz. Tem uma história dele aí que eu queria bater nele depois de um jogo lá.
bater nele. Nossa, eu fui, acabou o primeiro tempo, eu fui dentro dele e ele veio e nós ia se pegar. Se pegar, a gente ficou uma semana sem se falar, né? Porque eu fui cobrar dele um negócio que o Paulo Tuori, o treinador, pediu, tá aí, Kaique soltou a bola, e ele me xingou, rapaz. E eu falei, o quê? Aí eu entrei no vestiário e nós ia se pegar. Nós ia se pegar, ficamos uma semana. E sabe que eu esperei ele até o final do jogo. Ele foi pro doping e os caras, vai embora, ô, Claudio Miro, vai embora. E ele não apareceu. E ele depois que passou uns dias, ele veio falar comigo. Tu acha que eu sou bobo? Eu sabia que tu estava me esperando lá. Eu fui embora pelo outro lado. Mas assim, cara, mas esse foi uma semana que não. E eu falei para ele, a sorte tua que tu é titular, nós jogamos do mesmo lado, senão eu já tinha te juntado, cara. Mas é um cara de muita personalidade, cara, amigo, muita qualidade, cara, e a gente, desde aquela época, a gente segue no contato, se encontra às vezes aqui, e é um amigão também que tenho aí, os outros amigos meus que apareceram aí, tem vários também, né, mas o Kaique é um grande amigo que eu tenho aí também, da época de Santos, e a gente tá sempre, quando pode, a gente se encontra aí. Um abração pro Caico aí. Olha isso aí, Claudio Miro. Quase 2 horas de live aí, Claudio Miro. A maior live que eu já fiz até hoje, que eu faço com... Tem história, né, Duda? É que, se a gente for contar aqui com as histórias que tem, né, dos momentos em cada clube, né, o pessoal vai cansar em casa aí, olhando e ouvindo. Mas que nem eu te falei, eu fico muito feliz, sou muito feliz, né, de estar participando contigo, um cara, né, sensacional, sempre bem informado, sempre tendo bons contatos com todo mundo, né, que a gente conhece e sabe aí, com personalidades do mundo todo, né, os caras sempre falam, pô, o Duda Pinto, todo mundo conhece também, lá de Livramento, né? Então, para mim é uma satisfação, um orgulho, e estou muito feliz mesmo depois de muito tempo a gente se encontrar, poder bater esse papo, e agora vamos seguir na sequência, a gente conversando para daqui a pouco, né, a gente trocar umas ideias, poder fazer alguma coisa junto também. E a gente está aí, meu. Acho que hoje, domingo, hoje foi maravilhoso ver minha família, a Mirica aí, e a Mirica vestida de Grêmio aí, hein? Coisa linda. A Maria. Toda a turma, né? Todo mundo. Então tá, Claudio, mais uma vez. Então eu fico muito feliz, né? Sei que às vezes, né, Duda, só para finalizar, às vezes, né, a gente, na época de ter atleta, de ser atleta e não ter tempo, às vezes, de uma hora ou outra de poder parar para conversar com um amigo, até a gente pede até desculpa que naquela época era correria, às vezes o pessoal já tinha que entrar para o hotel, entrar para o ônibus, mas tudo que eu pude fazer e dar atenção para quem me chamava e conversava, eu sempre dei, né? Então, e eu sigo o mesmo Claudio Miro, o mesmo Quiri de Livramento. Mesmo Quiri, né? O Quiri. Mesmo Quiri, cara. Então, foi muito bom, eu fico feliz aí, obrigado. Então tá, querido, mais uma vez eu que te agradeço de coração essa tua... tu ter nos concedido essa entrevista, esse tempo aí, uma live de mais de 2 horas aí nós conversando. Eu espero que o pessoal tenha gostado um pouco, te conhecer um pouco também, né, os nossos conterrâneos, principalmente verdade. O pessoal aqui da fronteira, conhecer essa grande figura humana que é o nosso Claudio Miro, o nosso querido. Não falamos nem a metade, eu acho que ficou muita pauta, muito assunto. Vamos fazer outra live no futuro muito próximo. O dia que eu for a Livramento, aí a gente senta para bater um papo, grava e falamos bastante. Um abração, Claudio Miro. Tchau, tudo de bom, obrigado. Valeu, um beijo.